Esse ano nosso time vai ser mesmo o campeão. Todo mundo vai cantar e dizer: ninguém segura esse bora não. Lá na ilha eu vou ver, a galera vai virar com alegria com o Bora que vai começar. Aqui no YouTube tem esse Bora em ação. O Bora queridagem tá batendo um bolão. Bora queridagem! Bora queridagem! O tema hoje é a paixão nacional. Que paixão nacional que nada, o futebol é paixão mundial. Futebol é paixão mundial, o esporte mais querido pela população do mundo. Claro que tem uma interferência monstruosa do capital, da caretice. Agora tem as características que a gente não pode negar, né, rapaz? Que esporte arretado que é o futebol. O futebol, como metáfora das coisas, o futebol não tem justiça. Quando o comentarista chega por dizer, fulano, o resultado foi justo, a vontade que tem é dar uma risada na cara dele, porque o futebol não tem nada a ver com justiça. O futebol é a vida real. Futebol é o único esporte coletivo que eu tenho memória de que um time pode jogar pior e vencer o jogo. Pode ou não pode? Tem o erro do juiz, tem o frango do goleiro, tem a bola na trave. Meu Deus do céu, o que é uma bola na trave? Bola na trave é um negócio que arranca o coração da pessoa, bola na trave. E a bola na trave é metáfora para muita coisa na vida também. Quantas vezes o impeachment de Michel Temer bateu na trave? Quantas vezes aquela sua empreitada rumo à conquista de uma pessoa querida bateu na trave? As coisas às vezes batem na trave, mas a gente tem que dar a volta por cima, dar aquele chapéu bonito, pegar a bola debaixo do braço, botar no centro e correr para o gol. Essa é a metáfora da vida, essa é a metáfora do futebol, em que a justiça não existe, mas a gente precisa sempre perseguir o resultado. Ou o futebol é bom ou o futebol é ruim. O futebol nem é bom nem é ruim. Tem muita gente que fala assim, precisamos botar a prática esportiva para as crianças, porque quando o menino ou a menina está praticando esporte, ela automaticamente está fora de confusão, vai usar menos droga, vai se dar bem na vida. Não é bem assim não, não é o esporte em si, não é o futebol em si, é aquilo que você faz com ele. O futebol profissional é cheio de nó pelas costas. Veja bem, você não vai querer me dizer que a sede da FIFA é na Suíça por conta da extensa tradição futebolística daquele país europeu. A FIFA é na Suíça porque lá é um paraíso fiscal. Lá é mais fácil fazer esquema com dinheiro. Agora é por conta da FIFA que eu vou dizer que o futebol não presta? Não, o futebol é o futebol. Não falta exemplo de coisa baixa astral feita com futebol. A gente precisa ser honesto e sincero. Mas tem umas coisas massas, velho. Futebol, em muitos momentos da nossa história, já foi instrumento de resistência, sim. Que filme arretado. Esse filme, se você puder assistir, assista. Os Rebeldes do Futebol. Ele é apresentado pelo aquele brother Eric Cantona, um francês que jogou na Inglaterra, botava pra quebrar. Era um rebelde, como era Afonsinho, como era Sócrates. Sócrates é um dos personagens desse filme. E ele fala da experiência da democracia corintiana, que foi um grupo de jogadores que praticamente tomou conta do Corinthians, na época em que isso rolou, acho que final de 70, começo da década de 80, principalmente no começo da década de 80, e que se organizou não só para demandar direitos dos jogadores, mas para lutar pela democracia no Brasil. Essa galera botou a cara para defender eleições diretas no tempo da ditadura militar, dentro do futebol. Nesse filme também tem a história de um bicho chamado Carlos Caselli. É um cara que jogou na seleção do Chile e era do Colo-Colo, lá do Chile também, no tempo da ditadura de Pinochet, velho. Tu acha que era careta? Rapaz, esse cara se recusou a apertar a mão do ditador. Esse cara comemorou um gol e, em vez de comemorar com seus colegas, ele comemorou na parte da arquibancada que estava vazia, para lembrar, depois da ditadura de Pinochet, o lugar em que as pessoas foram presas e torturadas. Esse cara era foda! Esse cara era um jogador foda. Era um jogador que fazia gol e era um jogador que não escondia a cara na hora de fazer política, na hora de dizer que é importante a gente falar sobre essas coisas. O Rachid McLuffy ganha dinheiro. E ele saiu da França para integrar a seleção da Argélia. A Argélia ainda lutando pela independência, montaram um time de futebol, uma seleção argelina e saíram pelo mundo fazendo amistosos. Então, essa seleção serviu para mostrar para o mundo todo que existia aquele país, era uma seleção de resistência. Nesse filme também tem a história de Didier Drogba, da Costa do Marfim, de boa. Costa do Marfim vivia uma guerra civil, o cara conseguiu parar a guerra, velho, para unir o país em torno de sua seleção, porque tinham pessoas que
que viviam em várias áreas do país e que se confrontavam numa guerra civil, mas pararam para acompanhar quando o Drogba conseguiu levar a seleção para a Copa do Mundo pela primeira vez. Não faltam histórias. Agora, recente, a gente viu o companheiro Lukaku, lá da Bélgica, usando o futebol para fazer a luta contra o racismo, uma coisa fantástica. E aí não vou deixar de falar, por exemplo, do futebol feminino. Marta, uma mulher do interior de Alagoas, negra, que hoje é a melhor atleta de futebol do mundo, ganhou várias vezes e está mostrando para todo mundo que futebol é coisa de mulher também. O que ela faz jogando bola é massa, independente dela abrir a boca para dizer qualquer coisa. E se ela começar a abrir a boca, você ouça, viu? Porque essa mulher tem uma história de vida espetacular. E em alguns lugares do mundo, algumas torcidas e algumas equipes têm feito a diferença. São Paulo é um time lá da Alemanha, em que tanto o time quanto a sua torcida se organizam para lutar contra o racismo, contra a homofobia, contra a xenofobia. Tu pensa que é brincadeira, velho? Tu se levantar contra o racismo, contra a xenofobia na Alemanha, dia de hoje? Um time de futebol que tá aí para isso. Isso é um negócio maravilhoso, rapaz. E aqui no Brasil, esse ano, já tem time de futebol de homens trans, tá ligado? É o Meninos Bom de Bola, lá de São Paulo. Os homens trans se organizaram no time para jogar bola, para disputar amistosos e, claro, para combater o preconceito. Eu acho isso muito massa, velho. Acho isso muito massa de verdade. Que bom é que o futebol, nesses casos, está sendo usado para coisas maravilhosas, para coisas boas, para coisas que vão mostrar para as pessoas, chamar a atenção das pessoas para algumas causas importantes. Estou falando um bocado de coisa que acontece através da ação de jogadores e jogadoras nas quatro linhas, dentro do campo. Mas o futebol pode fazer muito a partir das arquibancadas também. O futebol, via de regra, especialmente os grandes jogos, eles são transmitidos ao vivo. Sabe que é 2 horas de televisão ao vivo. Ao vivo na radiodifusão, você acaba passando muita coisa que a própria televisão não colocaria de outro jeito. Quer um jeito mais bacana de furar a bolha do que um grito de uma torcida num estádio de futebol? É muito doido, velho. Ao vivo na televisão, a galera das torcidas chegou a fazer um espetáculo com um bocado de Fora Temer. Lembra dos Fora Temer pelo Brasil? Essa atividade política não pôde ser censurada. Já pensou um clássico? Vasco e Flamengo, Santa Cruz e Sport, Corinthians e Palmeiras, esses grandes clássicos. As duas torcidas dos dois times gritando junto. Ei, patrão, presta atenção! O povo quer trabalho, quer saúde, educação! O potencial revolucionário de uma brincadeira dessa, pelo amor, é um negócio que eu fico imaginando, rapaz, como é que a gente pode fazer um negócio desse? Eu ainda vou fazer um vídeo falando somente sobre torcida organizada, porque acho que é um assunto muito longo, que envolve muito preconceito também. É um assunto que traz polêmica, né? É um assunto ainda tabu, porque muitas pessoas falam sobre esse tema sem conhecer direito o tema. Muitas vezes você acaba culpando camisas de futebol, em vez de culpar pessoas que cometem violência. A gente não pode criminalizar o fato de pessoas se organizarem juntas para torcer por um time de futebol. Tem muitas torcidas de futebol que são torcidas declaradamente antifascistas no mundo todo, por exemplo, que são contra a violência, que defendem o grande debate da sociedade, que defendem os direitos humanos, que defendem a democracia, que se expressam sobre isso, que se utilizam do potencial mobilizador do futebol para conversar com mais pessoas sobre temas que consideram importantes. São 28 dessas torcidas hoje, somente no Brasil e no mundo todo tem. Tenho muito orgulho de dizer que o meu time de futebol, o Sport, tem a torcida antifascista do Sport. Abraço para a torcida antifascista do Sport, tamo junto. Mas o Santa Cruz, nosso adversário local aqui, também tem a galera da democracia santacruzense que bate um bolão. O Náutico, que é outro time daqui do Recife, também tem torcida antifascista, como vários outros times de futebol por todo o Brasil tem. São torcidas que se organizam para torcer, mas também para dizer que o futebol não precisa necessariamente estar aliado ao racismo, nem precisa necessariamente estar aliado à homofobia. É isso que eu estou dizendo sim. Agora, na moral, esse papinho de dizer, no campo do futebol é guerra, no campo de futebol vale o machismo, vale a homofobia, vale chamar aquele jogador de tudo, vale fazer barulho de macaco quando aquele jogador pega na bola. Não vale, velho, não vale. Mas sempre foi assim. Vou até me organizar. Sempre foi muita coisa, né? A gente não pode mais permitir que o estádio de futebol seja um terreno de livre expressão homofóbica, ou seja um terreno de livre expressão racista, ou seja um terreno de livre expressão machista. Não pode ser. Sempre foi assim. Há algum tempo, muita coisa foi de um determinado jeito e as pessoas se organizam para que elas não sejam mais, para que a gente possa ser mais igual, para que a gente possa se respeitar mais. E essas torcidas organizadas estão aí, por exemplo, para estimular que mais mulheres frequentem o estádio de futebol, o que ajuda na redução do machismo.
estão aí para dizer é que cada vez mais as torcidas precisam se posicionar. Se um jogador do teu time está sendo denunciado, está sendo acusado, ou mesmo foi culpado por agressão contra a mulher, no meu time eu acho que esse jogador não tem espaço, velho. Não vou comemorar o gol do cara, porque eu acho que algumas coisas você tem que ter como limite na sua vida, né, man? A gente não deve mais admitir agressão a ninguém por conta de sua raça, por conta de seu gênero, por conta de sua orientação sexual. Um xingamento racista que você diz no futebol, ele não é menos grave do que um xingamento racista que você diz no meio da rua, não. Só porque está no estádio de futebol, sonho no dia em que eu vou entrar dentro do estádio, vai estar lotado de gente do meu time, vai estar lotado de gente do outro time e a gente vai gritar junto alguma coisa. A gente vai furar as barreiras do capital, a gente vai furar as barreiras da televisão, que não quer que a gente diga o que a gente quer dizer, e a gente vai gritar junto a plenos pulmões que a gente quer construir um país mais massa, que a gente quer construir uma sociedade democrática, que ela não existe, e que a gente quer junto combater o racismo, o machismo e a LGBTfobia. No estádio de futebol. Vai ser massa, vice. Eu queria que tu estivesse lá junto comigo. Vamos nessa, bora queridagem, até semana que vem, aperta os pitocos de curtir, aperta os pitocos que assina, tem um negócio da sinetinha, aperta os pitocos que tu vai receber toda quinta-feira, 10 horas da manhã, um aviso que vai dizer assim no seu ouvidinho, com muito carinho.